Pois é, né? Karate Kid, sim, teve um desenho animado e muita gente nem sabe ou nem lembra, porque já faz muito tempo. Homem sábio disse uma vez, só acaba quando acabar. Bicho, o Sr. Miyagi é a melhor coisa desse desenho, não tem como. Karate Kid teve seu primeiro filme lançado lá em 1984, chamado Karate Kid: A Hora da Verdade, e fez bastante sucesso, o que rendeu aí continuações. Tivemos Karate Kid 2, A Hora da Verdade Continua, aqueles velhos títulos de antigamente que sempre tinha não sei o que continua, a aventura continua, que não sei o que continua, mas tivemos também Karate Kid 3, O Desafio Final, e também tivemos Karate Kid 4, A Nova Aventura, onde simplesmente chutaram o Ralph Macchio e colocaram uma nova protagonista. Bom, esse filme é melhor nem comentar muito. Também tivemos um remake com o Jaden Smith, filho de Will Smith, que se você não conhece pelo menos o Karate Kid original, é impossível não conhecer o Jaden Smith, o filme dele lá com o Jack Chan. Bota casaco. E tivemos o filme mais recente lançado no ano passado, 2025, exatamente, tivemos Karate Kid Lendas, onde uniu o útil ao agradável. O remake, que mesmo com críticas um pouco negativas, ainda fez bastante sucesso, e também o original, juntando esses dois universos, Ralph Macchio e Jackie Chan no mesmo filme, só que dessa vez Jaden Smith foi chutado. Eu não tô feliz! É um filme também que eu prefiro deixar um pouco de lado, porque, pelo amor de Deus, que filmezinho ruim. A gente tem muito disso, de um filme quando faz muito sucesso, ele vira desenho animado, vira série na Netflix, e os caras tiram o leite da vaca até ela ficar magra. Só que aí a gente entra naquela parada, onde a gente tivemos também um desenho de Karate Kid, exatamente, levando uma continuação aí do filme original lá dos anos 80. Lá em 1989, quando saiu o terceiro filme, Karate Kid: O Desafio Final, a gente teve também lá em setembro, no mesmo ano, o lançamento do primeiro episódio do desenho, que não agradou lá muita gente, porque o desenho preferiu seguir um caminho um pouco diferente, né? Um pouco diferente do karatê do convencional que a gente já tá acostumado nos filmes. Pra vocês terem uma noção, esse desenho só teve 13 episódios, só 13 episódios de 20 minutos, e ele foi feito justamente pra não ter final, porque ele seguia um formato diferente, né, seguindo um negócio mais ali de aventura e tudo mais. Mas se eu te contar que tem uma coisinha ou outra ali que acaba salvando, o Daniel San acaba voltando pra sua cidade natal, e tem até um episódio que se passa no Brasil, exatamente. Mas por que será que esse desenho foi um fracasso? O que que tem de tão ruim nele? O que que tem de tão diferente nesse desenho? É por isso que eu fiz esse vídeo e vamos ver o que que tem do bom e do melhor, ou do pior, em Karate Kid, a série animada. Eu sou o Will, apresentador desse belo canal, e você está no Rebobine. Então, rebobina aí, bora pro vídeo. Okay, let's go. Bom, esse desenho ele segue o mesmo estilo em praticamente todo o episódio, né? É uma aventura onde os nossos protagonistas, composto por Daniel, Miyagi e Taki. Já já eu falo dos três personagens individualmente. Os três personagens, nossos três protagonistas, estão atrás de uma relíquia. Então a cada episódio eles estão em um canto do mundo. E quando eu falo em um canto do mundo, é literalmente num canto do mundo. Uma hora eles estão no Brasil, outra hora tá na França, outra hora tá no México. E tudo isso para recuperar uma relíquia mágica que foi roubada da aldeia da Taki. E como essa relíquia foi roubada, quem roubou, pra que roubou, isso aí a gente não tem muito detalhe, né? O que a gente sabe é que foram ladrões e ladrões mascarados genérico. E nem é explicado, só mostra na abertura. E não tem nenhum episódio focado nisso, onde eu acho que eles erraram, né? Eu acho que eles poderiam deixar mais estruturado isso, né? Pra pessoa entender melhor o que tá acontecendo. Então é isso, os ladrões roubam a relíquia, a cada episódio os três protagonistas vão atrás dessa relíquia em cada canto do mundo. É basicamente isso. E no final de cada episódio a relíquia simplesmente se perde, porque por algum motivo essa relíquia consegue viajar o mundo em cada episódio. No primeiro episódio, por exemplo, eu nem sei se é o primeiro porque ele não segue uma ordem, onde eu assisti ele tava em uma ordem, sendo onde eu encontrei o desenho ele tava em outra. Então vamos fingir que é o primeiro. Nesse primeiro episódio a gente tem até um personagem que é bem parecido com o Johnny Lawrence, né? Que além dele ser loiro, ele tem uma personalidade bem parecida, onde ele é um ator e essa relíquia ela vai parar justamente nesse estúdio. E nesse estúdio, esse cara loiro, que eu já até esqueci o nome, porque tipo assim, os personagens só aparecem em um episódio e nunca mais, né, personagens completamente genéricos, e esse cara, ele consegue encontrar a relíquia
e o poder da relíquia vai parar na espada dele. Lá ele. Porque ele tá interpretando ali um rei, eu nem lembro, o Rei Arthur, lembrei, ele tá interpretando o Rei Arthur e a magia da relíquia vai parar na espada. Então ele acaba rivalizando ali com o Daniel, porque o Daniel é muito mais ator do que ele. Então eles brigam ali, a relíquia cai dentro da água e depois tudo fica em paz e o nosso protagonista vai atrás da relíquia novamente. Agora falando sobre os personagens, o Daniel aqui nesse desenho, por exemplo, tudo que o Daniel vai fazer, tudo que ele deveria fazer, ele deixa de fazer. Por quê? Porque ele queria que o Miyagi estivesse aqui. Ira, você tem que nos levar ao Sr. Miyagi, ele saberá o que fazer. Outra coisa é que nesse desenho ele nunca tira a bandana de karatê, nunca tira a faixa de karatê do Miyagi-Do. Ele dorme com esse negócio de karatê na cara, tipo, ele tira toda a roupa dele, vai dormir de boa, só que ele fica com a faixa na cabeça. Eu sei que é um desenho, mas porra, bora pelo menos. É como se ele tirasse a faixa e acabou o Daniel San, tá ligado? É como se a faixa de karatê fosse a personalidade dele. Tirou a faixa, não é mais o Daniel. Agora o Sr. Miyagi, meu amigo, pra quem vai maratonar, assistir episódios em sequência, meu Deus, toda hora tem que dar lição, é dando tapa na tua cara, é o Miyagi. O Daniel não pode fazer nada que ele vai lá e dá uma lição. Eu sei que tem umas que é até legal, mas pô, enquanto você tá sendo atacado por abelha, o Miyagi tá lá pleno, falando, Daniel, você precisa se acalmar, precisa encontrar equilíbrio. Enquanto as abelhas tá comendo o Daniel. Todo mundo tem medo. O segredo, não deixar que controle você. No episódio também que o Daniel tá se afundando numa poça de lama e o Sr. Miyagi tá lá dando lição pra ele. Pô, bicho, é muito engraçado. O Sr. Miyagi aqui nesse episódio, pra quem vai assistir vários episódios em sequência, chega a ser chato. Já a Taki, que é uma personagem que completa aí o trio com o Miyagi e com o Daniel, é uma personagem exclusiva do desenho. Ela não aparece nos filmes. Eu até achei que já tinha escutado o nome dela em algum lugar, mas ela é realmente exclusiva do desenho, não tem nos filmes, muito menos na série Cobra Kai. Ela é meio inútil quase que o tempo todo, mas ainda assim, ela tem um momento dela lá, porque a relíquia ela foi roubada justamente da aldeia dela. Então tem um episódio que é focado só nisso, só na relíquia. Não como que ela foi roubada, mas como eles conseguiram recuperar, colocar de volta no lugar dela, mas acabou que tendo um conflito, porque o tataravô da Taki, ela realmente fala isso. Até que um dia, meu tataravô resolveu usar a relíquia para ajudar o seu melhor amigo. Teve um mestre samurai onde ele ensinou ao vô da Taki a como manusear uma espada, como lutar. Mas o problema é que esse mestre, ele tava muito doente. Então o avô da Taki, o tataravô dela, pegou a relíquia, né, onde ele era o portador da relíquia, e usou a magia dessa relíquia para curar o mestre samurai. Só que acabou subindo a cabeça, né? O poder subiu a cabeça pro véi, e esse cara samurai acabou que roubando a relíquia e tendo um conflito entre famílias. A família samurai querendo destruir a família da Taki e vice-versa, né? E tem um episódio focado só nisso. Esse episódio eu acho bem legal. É um episódio que dá uma atenção a mais pra Taki, embora nos outros ela fique um pouco apagada. E o episódio termina sempre do mesmo jeito, né? A Taki luta contra essa família samurai, a relíquia cai dentro da água e vai parar na caixa prega. Então só com isso já dá pra vocês terem uma noção do quão diferente é esse desenho em relação aos filmes. Eles decidiram, né, seguir um estilo mais aventureiro, né, mais de aventura, e colocaram simplesmente o Daniel e o Miyagi pra virar ninja, porque quando eles lutam, os caras voam. Sr. Miyagi, o que está fazendo? Eu sei que é desenho, os negócios são mais exagerados, mas no karatê isso não acontece nunca. Bom, o segundo episódio já é um episódio que eu achei um pouco melhor, porque o Daniel ele volta pra Nova Jersey e acaba que tendo uma conexão a mais com o filme, porque pra quem assistiu os filmes, sabe que Nova Jersey é onde o Daniel viveu. Voltando para Nova Jersey, o Daniel reencontra a Tina, uma antiga amiga e interesse amoroso dele, que agora tá roubando, né, mudou completamente, porque ela tá sendo influenciada pelo seu atual namorado, chamado Brick. O Brick é o cara que fazia bullying com o Daniel, metia a porrada nele, e que em certo ponto desse episódio, acaba que encontrando a relíquia e usando ela pra enfrentar o próprio Daniel. Mas a gente sabe que o Daniel agora é do karatê, então ele mata o Brick. Não mata, quer dizer. Ele derrota o cara e a relíquia ela voa.
E ela voa, ela prende em balão e voa. Tipo, esse desenho ele é muito safado, porque ele sempre dá um jeito pra relíquia sair e se perder de alguma forma. E o engraçado é quando o Brick reencontra o Daniel pela primeira vez, ele manda essa daqui pro Daniel. Karatê não é pra arrumar briga, não. Você não tá arrumando briga, baixinho. Uma briga que vai arrumar você. Olha que diálogo merda. Outro episódio que também eu achei legal, entre aspas, que é o episódio que se passa no Brasil, quando não se passa no Rio de Janeiro, com os caras tratando a gente como se fosse o país que mais rouba visitantes no mundo, é dentro do Matagal, o famoso Amazonas. Pois é, o Daniel e o Sr. Miyagi e ataque. Olha como ele é importante. Eles vão parar lá no Amazonas, vão parar dentro do Matagal. E assim quando eles chegam, né, eles também estão em busca da relíquia, já estão no Brasil. Olha o contraste. Eles acabam se deparando com um índio que está sendo caçado pela sua tribo, né, por caçadores da sua tribo, a mando do chefe dessa tribo. Bom, esse índio acaba recebendo a ajuda do Daniel, do Miyagi e da Taki, e esse índio se chama Kala. E olha que negócio interessante, o dublador desse personagem do Kala, ele é o mesmo dublador do Daniel LaRusso em Cobra Kai. Como me achou se os caçadores não conseguiram? Já não bastava um Daniel, agora 2. Bom, o chefe da tribo, chamado Noah, ele está atrás do Kala, porque ele acha que o Kala é um índio mágico. E se tem magia envolvida, é claro que o Kala, ele tá portando a relíquia. Aí já viu, né? O chefe da tribo captura o Kala, rouba a relíquia, usa ela pra enfrentar o Daniel e os outros, mas que no final acaba ele mesmo sendo derrotado, com a relíquia caindo dentro da água e indo parar, sabe, sei lá em qual país. Bom, temos um episódio chamado A Maior Vitória. Eu olhei pra cá porque o monitor tá aqui. Esse episódio em específico, o Sr. Miyagi e os outros acabam indo pra Hong Kong. Exatamente, quando vai pra Hong Kong, meu amigo, na China, o episódio é bom. E lá, o Sr. Miyagi reencontra um velho amigo chamado Tanaka, um cara que também luta karatê e ensina karatê para os seus outros 3 filhos, onde tem uma menina e 2 caras. E eu já esqueci o nome da menina e do cara, mas o que mais importa é o Kyu, que é esse gordinho aí que usa um óculos redondo e que vai ser muito importante pro desfecho desse episódio. Bom, o maior problema desse episódio se chama Os Homens do Dragão, que são uns caras que também lutam, mas que oferecem proteção para o povo em troca de dinheiro, né? Eles querem dinheiro em troca de proteção. Então isso nem é tipo uma opção, realmente eles forçam as pessoas a isso. A relíquia tá ali perdida em uma loja de antiguidades e o Tanaka, o amigo do Sr. Miyagi, acaba encontrando essa relíquia. E ele conhece bem essa relíquia, então usa ela para deixar os seus filhos, né, que também são seus alunos, mais forte para lutar contra os Homens do Dragão. Só que toda essa energia, todo esse poder, o que deixa eles muito forte, acaba aqui mexendo com a cabeça do Kyu, que quer usar a relíquia sozinho para deter os Homens do Dragão. O moleque tá muito puto, então ele pega a relíquia e vai lá lutar com os Homens do Dragão sozinho. E cara, esse episódio é muito bom porque ele tem uma certa conexão com os filmes. Esse episódio sim envolve karatê, porque eles falam de karatê nesse episódio. Eles quase não falam de karatê a série inteira, mas nesse episódio específico, o karatê ele tá muito envolvido aqui. Então o Kyu luta lá com os caras, é bem da hora, só que é muita gente, então ele acaba aqui perdendo. A relíquia vai parar na mão do mestre dos Homens do Dragão, né? Vou chamar de mestre do dragão, que é mais fácil. E esse mestre do dragão acaba que usando o poder da relíquia para fazer com que o Tanaka, o amigo do Sr. Miyagi, e o Kyu, filho do Tanaka, fazer com que eles sirvam a esse chefe do dragão. Ou seja, o Kyu e o Tanaka se voltam contra seus próprios amigos. Bom, então acontece uma batalha ali entre eles, né? Uma batalha muito, muito da hora. Só que a relíquia, como sempre, acaba se perdendo. Dessa vez ela cai dentro da poça do dragão, que é ali no meio daqueles onde eles estão ali tem uma poça. Ela acaba que entrando dentro do ralo ali, vai parar, sabe lá onde que vai. Aí no final tudo fica bem e vida que segue novamente, né? Miyagi e os seus amigos vão atrás da relíquia. Bom, tem um outro episódio, que é um episódio onde a relíquia vai parar em uma outra aldeia e ela fica dentro de um lago. E esse lago, ele, com a magia da relíquia, acaba que rejuvenescendo as pessoas dessa aldeia. Por isso, quando o Daniel e o Miyagi chegam lá, e a Taki também, eles percebem que não tem pessoas velhas nesse lugar, né? Só tem pessoas muito jovens. Então, indo investigar, era coisa da relíquia. Eles acabam recuperando a relíquia, mas ela, como sempre, se perde. Dessa vez ela cai num buraco. Não cai numa água, cai num buraco. E sei lá como é que essa
pedra vai parar num monte de lugar. Essa neve caindo, quase não dá pra ver nada. Então nem vou falar muito sobre a animação, porque, pô, dos anos 80, né? Bom, tem um outro episódio que eu achei bem engraçado, é que eles vão em busca da relíquia dentro de um navio de um capitão. E esse capitão, ele tem uma filha, né? Uma menina bonita lá, loirona. E o Daniel fica interessado nela. E o Miyagi, né, como sempre, tá lá, sempre dando conselho pro Daniel. Ele simplesmente fala isso aqui pro Daniel. Esquece, Sr. Miyagi. Essa garota aí é um iceberg ambulante. Como meu pai dizia, é preciso olhar além da ponta do iceberg para ver o que está por baixo. O Miyagi é muito bom, doido. O Miyagi é a melhor coisa desse desenho. Bom, nessa história, o capitão, ele quer capturar uma baleia pra conseguir uma recompensa. E ele usa até a filha dele, né? Usa até a filha dele pra isso. E o Daniel, o Sr. Miyagi e a Taki acham isso muito errado, porque o cara coloca a vida da filha em risco pra conseguir essa recompensa. A gente sabe, né, que sempre a relíquia tem que estar ali envolvida. E dentro dessa baleia, a relíquia tá lá. E quando o cara vai capturar essa baleia, a relíquia acaba consumindo ele, transformando ele do mal. Então o Miyagi pula dentro d'água, o Miyagi, a filha dele, o Daniel, todo mundo quase morre afogado, mas no fim dá tudo certo porque o Miyagi é brabo, o Miyagi é foda, ele luta karatê, ele nada, ele voa, ele faz tudo. Então o Miyagi consegue tirar a relíquia de dentro da baleia porque ela tinha engolido e fica tudo bem, né? Todo mundo volta e a relíquia se perde. Então acho que vocês já pegaram basicamente a malícia do desenho, né? São 3 episódios, são bem poucos, é bem pequeno. A maioria deles não tem nada a ver com Karate Kid, nada a ver com o universo de Karate Kid. Por exemplo, tem um episódio em que um velho de um antigo grupo de mulheres, onde elas já são velhas também, ele tem como objetivo destruir esse grupo, porque ele não conseguiu seguir os seus sonhos. E esse grupo de mulheres estão lá, né? Correndo atrás dos sonhos delas. Então ele quer destruir o sonho, destruir o grupo, na verdade, né? Destruir o grupo porque ele não conseguiu. E ele tá vendo que elas querem conseguir e ele não quer que elas consigam, ele acaba querendo destruir o grupo delas, mas aí ele se arrepende e fica tudo bem no final. O que isso tem a ver com o Daniel, com o Miyagi, com o Karatê? Mas nesse episódio tem um ensinamento legal, né, que não importa a sua idade, não importa se você se sente atrasado, né, até porque cada um tem o seu tempo pra conseguir suas coisas, né, pra seguir os seus sonhos. Não é tarde demais, nunca é tarde demais pra seguir os seus sonhos. Bom, aqui na descrição eu vou deixar o canal de onde eu assisti o desenho, eu vou deixar uma playlist aí, né, o link de uma playlist, que foi de onde eu encontrei o desenho, vocês podem assistir no próprio YouTube. Bom, é um desenho que é muito diferente dos filmes, eu acho que dá pra imaginar o porquê que ele fracassou, muito diferente mesmo. Segue uma pegada mais aventureira ali, fugindo um pouco do karatê. Um episódio ou outro se salva. Eu acho que o melhor episódio é aquele que eu já falei pra vocês, que se passa em Hong Kong, que realmente envolve o karatê nisso, eles brigam realmente ali no karatê, a porrada. E tem muitos personagens que não aparecem, né, personagens do filme, como por exemplo, Johnny Lawrence não aparece, não sabemos o motivo de porquê. John Kreese não aparece, Silver, com o famoso Silver rápido, não tem. É um desenho muito genérico, então é meio que autoexplicativo do porquê esse desenho não conseguiu se manter, né, não agradou o público. Então eu falei sobre os episódios que eu achei interessante mencionar pra vocês. E é isso, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, segue o Instagram do Rebobine aqui, ó, vai estar aqui aparecendo pra vocês. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui. Isso é tudo bem, pessoal.